Imagine, esse episódio, Jesus, o Filho de Deus, pagando o imposto do templo em Cafarnaum. Ele mostrou que, como Filho de Deus, estava isento da taxa eclesiástica, mas, naquele momento, Jesus, o Filho de Deus, demonstrou submissão voluntária para evitar escândalos, demonstrando humildade e respeito pela lei. E ele ordena a Pedro que fosse ao mar pescar um peixe de anzol. E o primeiro peixe que ele pescasse encontraria na boca do peixe uma moeda de estáter, que equivalia a 4 dracmas, para pagar o imposto de Pedro e o dele. Aquele imposto cobrado não era um imposto romano, mas uma taxa anual religiosa de 2 dracmas para a manutenção do Templo de Jerusalém. Era um imposto cobrado de todos os homens judeus acima de 20 anos. Esse imposto está no livro de Êxodo, capítulo 30, do versículo 13 ao 16. Jesus, o Filho de Deus, não precisava pagar o imposto, mas pagou por nós. Ele nos ensina que a verdadeira grandeza está na humildade e no respeito pela lei. E, como Pedro, somos chamados a confiar na provisão de Deus em todos os momentos. Se você está preparado para mergulhar nas Escrituras, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Vamos agora mergulhar em mais um episódio que está no livro de Mateus, capítulo 17, versículo 24 ao 27. No versículo 24, diz que quando Jesus e os seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto do templo vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga o imposto do templo. Ora, Cafarnaum, que significa Vila de Naum, era um centro de atividade de Jesus, um local importante no seu ministério na Galiléia. Quando os cobradores perguntam a Pedro sobre se Jesus pagava o imposto, a questão do pagamento da dracma não apenas toca em aspectos financeiros, mas também em questão de identidade religiosa e lealdade, já que o templo era o centro da prática judaica. A passagem aborda uma reflexão no aspecto da vida cotidiana mais profunda, sobre a relação entre Jesus e a religião tradicional da época. Vamos prosseguir para o próximo versículo, de número 25, onde Pedro responde aos cobradores: sim, paga. Ele respondeu. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: o que você acha, Simão, de quem os reis da terra cobram tributos e impostos? Dos seus próprios filhos ou dos outros? Aqui vemos que Simão, ao entrar na casa, Jesus antecipa as perguntas sobre a cobrança de impostos, destacando a compreensão de Jesus sobre a familiaridade e os direitos associados aos governantes. Jesus sugere que, em um reino, os filhos estão isentos de impostos, enquanto os estranhos são sujeitos a eles. Este raciocínio é profundo e se conecta com a ideia de que Jesus, como Filho de Deus, não deveria estar sujeito a pagar impostos aos estranhos. É um ensinamento sobre a identidade de Jesus e sua relação com a autoridade terrena, revelando não apenas sua divindade, mas também mostrando a superioridade do reino de Deus sobre as estruturas sociais e políticas da época. Este versículo, portanto, não fala apenas sobre dinheiro e impostos, mas afeta a compreensão do relacionamento entre Jesus, seus discípulos e as autoridades do mundo. E se você está gostando desse estudo, não esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. Seguiremos agora para os versículos 26 e 27, que diz: dos outros, respondeu Pedro. Jesus lhe disse: então, os filhos estão isentos. Mas para não causarmos motivo de tropeço a eles, vá ao mar e jogue o anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca, e você encontrará uma moeda de um estáter. Pegue e entregue a eles, para pagar o meu imposto e o seu. Aqui podemos constatar um diálogo entre Pedro e Jesus sobre a questão do pagamento de impostos. Esta passagem revela a relação especial entre Jesus e seus seguidores, que refletem a natureza do reino de Deus, onde aqueles que são filhos têm direitos diferentes em relação ao mundo. O último versículo revela a natureza de Jesus como provedor e a importância da fé nas instruções dadas por ele.
ao instruir Pedro a ir ao mar e lançar o anzol. Jesus não apenas resolve uma questão prática de obrigação financeira, demonstrando que devemos ter em Deus confiança para suprir as nossas necessidades. A maneira sobrenatural do pagamento do imposto, encontrado dentro da boca de um peixe, ilustra o caráter sobrenatural do poder de Deus, operando em circunstância inesperada para atender às necessidades dos seus servos. A pescaria era a vida cotidiana dos discípulos, e Jesus estava mostrando que Deus usa as coisas comuns para realizar os seus propósitos. Essa passagem é um convite à reflexão e à confiança em Deus, nas questões da vida cotidiana. Devemos ser obedientes, sabendo que a provisão sempre virá no momento certo da parte de Deus. Inscreva-se no canal e compartilhe com os amigos que precisam ouvir essa palavra. Agradeço ao meu querido amigo Espírito Santo e companheiro de jornada, que até aqui me ajudou. Até o próximo encontro, se Deus assim nos permitir.